Eu estou comprando R$1.000 em Bitcoin todos os dias até o final de 2026 e essa estratégia que eu vou te mostrar aqui me tornou milionário dentro desse mercado. Você não precisa ser um expert em criptomoedas para lucrar com isso aqui. Basta você entender uma única coisa chamada teoria dos ciclos. Nesse vídeo eu vou te mostrar e revelar toda a estratégia. Esse talvez seja o único vídeo que você precisa entender para você conseguir lucrar com criptomoedas. E saber a hora certa de comprar e vender, porque é isso que vai ditar se você vai lucrar ou não. A teoria dos ciclos de Bitcoin é uma teoria que analisa o gráfico do Bitcoin desde 2012. Isso quer dizer que são 13 anos de dados de análise do Bitcoin. E observa-se que existem 4 principais eventos que se repetem desde então. O primeiro evento é uma coisa que a gente chama de bull run ou de ciclo de alta, onde o preço do Bitcoin sobe de maneira muito violenta. Então, exemplo, 2012 a 2013, o Bitcoin subiu mais de 9.000%. Então, essa primeira caixa verde vamos chamar de ciclo de alta ou de bull run. Seguido disso, existe o ciclo de queda, que é quando o Bitcoin sobe de maneira abrupta por quase 2 anos. Ele chega a um topo de mercado e depois ele cai e fica mais ou menos ali um ano caindo. Então existe um ciclo de alta, onde ele sobe mais ou menos quase 2 anos. Depois um ciclo de queda, onde ele cai durante mais ou menos um ano. E aqui em 2014, por exemplo, ele caiu de 1.200 para mais ou menos $160. Então ele caiu quase 86% ali. Então, ciclo de alta, ciclo de queda e uma coisa chamada acumulação ou recuperação de preço, que é quando o preço ele chega ao fundo e ele começa a se recuperar. Após essa recuperação de preço, a gente tem essa linha branca, o qual a gente chama de halving do Bitcoin, o qual é um evento que acontece no Bitcoin de 4 em 4 anos, onde a recompensa dos mineradores ela cai pela metade. Então, a oferta de Bitcoin é reduzida de 4 em 4 anos. Então, a cada 4 anos, existem menos bitcoins no mercado para ser comprado. E quando você tem um aumento de demanda por um ativo e você tem menos oferta, consequentemente, o preço sobe. E aí, consequentemente, depois de um halving do Bitcoin, inicia-se o ciclo tudo de novo. Então, exemplo, 2016 aqui, ó. Passou o halving do Bitcoin, o preço do Bitcoin subiu mais ou menos ali 4.000%. Então, ficou um tempo aqui subindo, quase 2 anos subindo novamente. Depois ele caiu, chegou a um pico de mercado, onde o Bitcoin saiu aqui, exemplo, de $600 no halving até quase $20.000. E depois a mesma coisa aconteceu, onde o Bitcoin ele caiu, chegou a um topo e ele caiu 84%. Só que ele saiu de $600, caiu 84% e foi para $3.000. E aí a mesma coisa aconteceu, uma recuperação de preço que durou mais ou menos ali 500 dias. Depois acontece a mesma coisa, chamada halving do Bitcoin, onde a oferta de Bitcoin é reduzida pela metade. E depois a gente tem a mesma coisa acontecendo, ciclo de alta durante mais ou menos 540 dias. Depois um ciclo de queda, onde o Bitcoin cai por mais ou menos um ano, e aí nesse último ciclo de queda aqui, ele caiu 77%, depois ele tem uma recuperação de preço, que aconteceu aqui em 2023, e depois tem o halving do Bitcoin, que foi o mesmo evento que aconteceu em 2024, e depois disso a gente teve um ciclo de alta no Bitcoin, onde o Bitcoin ele subiu e chegou a um novo topo histórico, indo a $125.000. Então, se a gente pega o gráfico do Bitcoin desde 2012, a gente observa que esses ciclos se repetem ano após ano, ciclo após ciclo. E não é muito difícil você ganhar dinheiro com isso aqui. Basta você entender em qual momento do ciclo você está, qual momento de entrar e qual momento de sair. E aí, se a gente pega esses ciclos do Bitcoin e analisa o tempo de dias de cada ciclo, a gente consegue achar um padrão. Então, por exemplo, esse primeiro super ciclo aqui, 2012 mais ou menos até 2016, foi o primeiro grande ciclo ali do Bitcoin, que foi onde teve o primeiro halving. Nesse primeiro ciclo, o ciclo de alta durou 378 dias, o ciclo de queda durou 413 dias e o ciclo de acumulação durou 539 dias. Depois disso, teve a Bull Run de 2016, que é essa Bull Run aqui, até 2017, que durou aproximadamente ali 525 dias. E se a gente analisa o outro ciclo de 2020, teve 546 dias. Então a quantidade de tempo que o Bitcoin passou nos 2 últimos ciclos subindo foi bem parecido. E se você observar a quantidade de dias em queda do ciclo 2017, aqui foi de 364 dias do topo até o fundo. E o ciclo de 2022
teve exatamente, o ciclo de queda de 2022 teve exatamente a mesma quantidade de dias. Então, se a gente pega esses dias do Bitcoin, né, esses ciclos, e a gente faz uma média de dias, a gente analisa que o ciclo de alta, né, o Bull Run, ele tem em média 483 dias. Ele pode ter um pouco mais ou um pouco menos, né, dependendo ali do ciclo, mas ele em média dura 483 dias, que é a média desses últimos ciclos. O ciclo de queda dura em média 380 dias aproximadamente, bora colocar ali, arredondar para um ano, mais ou menos. E o ciclo de acumulação do Bitcoin dura 529 dias. Então a gente tem médias disso daqui. E aí depois da acumulação vem o halving do Bitcoin. Então, se a gente pega essa média de ciclos do Bitcoin e traz aqui para o gráfico atual, vamos pegar a partir do halving do Bitcoin, que é o evento que marca para a gente o início de novo ciclo. E a gente coloca a média de dias, que é 483. Olha mais ou menos onde é que vai dar. Vai dar ali em agosto de 2025. E aí, depois de agosto de 2025, o Bitcoin ele caiu, alcançou mais um topo mais uma vez em 126 e depois ele começou a cair. Então, a gente pode considerar que esse ciclo de alta do Bitcoin durou um pouco mais. Durou aproximadamente 532 dias. E a média de tempo em ciclo de queda é 380 dias. Então, se a gente coloca 380, né, a partir do topo do Bitcoin, isso significa que, na teoria, o Bitcoin continuaria caindo, tendo ciclos de queda até mais ou menos ali outubro, novembro de 2026. E que depois disso, o Bitcoin começaria a se recuperar pela média de 529 dias. E aí, 529 dias depois desse ciclo de queda do Bitcoin, que teria uma média de 378 dias, daria exatamente no próximo halving do Bitcoin, que é em 2028. Então, abril de 2028 e depois de abril de 2028, a gente teria um novo ciclo de alta no Bitcoin. Então, não é difícil entender que isso daqui se repete ano após ano. É claro que a quantidade de dias não é precisa e exata, mas o que eu quero trazer para você é que existe uma média de dias, existe uma média de tempo, o qual o Bitcoin ele sobe durante aproximadamente 530 dias, né? Agora. E depois disso, ele cai, e quando ele cai e faz essa queda, aí que vem a oportunidade de começar a ganhar dinheiro. Não é muito difícil você ganhar dinheiro nesse mercado, porque você precisa entender isso aqui e basta você comprar no tempo certo e sair do mercado no tempo certo. Alguns meses atrás eu postei um vídeo onde eu previ que o Bitcoin ia até 125 mil e na data, meses depois desse vídeo, ele ia começar um ciclo de queda. E aí eu previ o mercado, sendo que eu não previ nada, eu simplesmente segui a teoria dos ciclos. Vou até deixar uma parte desse vídeo aqui. Nesse momento, eu, Henrique, acredito, nesse momento o Bitcoin tá a 103 mil dólares. Comenta aqui qual é o preço do Bitcoin agora. Eu acredito, ó, tô prevendo o futuro. Eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas comenta quando você tá vendo. Eu acredito que o Bitcoin ele vai até 120 mil e vai começar um bear market e vai entrar em queda. Então eu acho que quando você estiver vendo esse vídeo, talvez o Bitcoin esteja no ciclo de queda. Tá um pouco arriscado você pegar empréstimos quando o Bitcoin tá já no final do ciclo ou no ciclo de queda. Então a primeira estratégia. Em um outro vídeo meu, lá de 3 anos atrás, 2022, tem um monte de gente comentando, vendo esse vídeo agora, falando, nossa, que sorte a dele, ele comprou o Bitcoin a 30 mil dólares, porque eu falei para comprar Bitcoin, falei que era hora de comprar Bitcoin a 30 mil dólares, quando o Bitcoin estava na fase de recuperação. Então, o Bitcoin estava mais ou menos aqui, ó, nessa recuperação de preço, em 2022, 2023 mais ou menos. E eu falei que era hora de comprar Bitcoin. E aí eu tive sorte, porque eu comprei Bitcoin no tempo certo. Inscritos. Você pode entrar 125 vezes alavancado no Bitcoin. Você pode pegar R$1.000 e transformar em 125 mil reais com alavancagem. Então você vem aqui, ó, escolher a alavancagem, dá para alavancar até 125 vezes. É claro que tem um valor limite, você não pode colocar R$1 milhão e transformar em 125 milhões. Tem um limitezinho aqui. E Henrique, por onde é que você compra Bitcoin? Atualmente, eu estou comprando o Bitcoin aqui por dentro da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Se você não tem conta na Binance, eu vou deixar o link da Binance aqui embaixo e você consegue criar sua conta através do meu link e ganhar desconto nas suas taxas na hora de operar. Você pode comprar tanto na Binance quanto na Bybit. Então, se você não tem conta em nenhuma das duas corretoras, eu recomendo que você crie a conta através do link da descrição, que você ganha desconto nas taxas na hora de você operar e comprar Bitcoin. E não é muito difícil comprar Bitcoin aqui e operar dentro da corretora. Eu vou deixar na descrição um vídeo onde eu ensino a operar dentro do mercado futuros e ensino também a comprar Bitcoin dentro da corretora. Então, eu vou deixar um vídeo completo aqui mostrando como funciona a Binance e como funciona a Bybit. E aqui vem o X da questão, né? Por que eu estou comprando Bitcoin todos os dias? Para e pensa, se o Bitcoin tende a cair depois de um topo durante mais ou menos 380 dias, né? Mais ou menos um ano ali, 365 dias, eu decidi comprar R$1.000 em Bitcoin todos os dias durante os próximos um ano, até mais ou menos setembro, outubro
de 2026 ali, né? Setembro, outubro, novembro de 2026. Aí você fala, Henrique, mas não era mais fácil você só esperar até ano que vem e comprar tudo de uma vez? Sim, eu também poderia fazer isso, mas uma estratégia que eu sigo fielmente é uma coisa chamada DCA ou uma estratégia chamada de preço médio, onde eu compro o ativo, né, divido o capital e faço compras fracionadas. Então sim, você pode esperar, né, confiar na teoria dos ciclos e comprar, né, daqui a um ano, mais ou menos, em setembro, outubro, novembro do ano que vem. Mas como não existe regra no mercado e essa teoria dos ciclos pode mudar, como o mercado pode deixar de seguir isso daqui? Pode acontecer, mas até agora não aconteceu. Então é mais seguro para mim fazer pequenas compras todos os dias. É claro que pequenas para mim, R$1.000 todos os dias, para mim é relativamente pequeno. Mas eu não vou comprar apenas esses R$1.000 todos os dias. O que vai acontecer? Quando o Bitcoin cair muito forte, por exemplo, ele já caiu aqui do topo histórico 34%. Quando ele caiu aqui no fundo, eu compro um pouco mais, eu encho a mão um pouco mais. Então eu compro pequenas porções todos os dias e quando ele cai muito de uma vez, eu termino comprando um pouco mais. Então eu vou continuar comprando todos os dias pelos próximos um ano. E aí você me fala uma coisa, Henrique, mas eu não tenho R$1.000 para comprar de Bitcoin todos os dias. Mas você tem R$100 talvez, você tem R$50, R$30. Não importa quanto você tem de dinheiro, o importante é que você tem que comprar durante essa fase do mercado. Você pode comprar semanalmente, você pode comprar mensalmente, você pode comprar diariamente. E eu optei, né, por realizar lucro no mercado alguns meses atrás, peguei esse caixa e estou comprando um pouco todos os dias e compro valores maiores assim que o mercado cai. Só que você pode pensar, Henrique, mas se eu comprar R$100 de Bitcoin todos os dias durante 365 dias, eu vou ter 35 mil investido, né? Isso se o Bitcoin não subir. Então você vai ter investido R$35 mil, só que para e pensa, é melhor você ter R$35 mil em Bitcoin do que não ter Bitcoin nenhum. Sempre lembre de uma regra, 1 é maior do que 0. Ter alguma coisa em Bitcoin é melhor do que não ter nada em Bitcoin. Até hoje, eu nunca me arrependi de comprar Bitcoin em nenhuma fase da minha vida. O único arrependimento que eu tenho, que eu carrego, é de não ter comprado mais Bitcoin e de não ter comprado Bitcoin o suficiente. O que você tem que entender é que o Bitcoin é um ativo escasso. Então, o Bitcoin existe um limite e daqui a um tempo ele vai ser mais inacessível à sociedade, porque um Bitcoin já é inacessível. Um Bitcoin custa agora $88 mil, mais de R$400 mil, e no futuro, eu não vou apostar isso aqui, mas eu tenho plena convicção que o Bitcoin vai chegar a R$1 milhão até o próximo ciclo, né? Deixa eu ver que ano vai ser. 2028 ali, 2028, 2029, o Bitcoin ele vai atingir R$1 milhão por Bitcoin. Então, quem tiver um Bitcoin e conseguir acumular um Bitcoin nesses próximos um ano que o preço vai estar caindo, provavelmente vai ter R$1 milhão ou até bem mais que isso nos próximos 3, 4 anos aí. E mesmo que você tenha R$35 mil em Bitcoin, que você investe R$35 mil em Bitcoin ao longo de um ano, talvez você tenha R$300 mil, né, no próximo ciclo, R$200 mil. É claro que a cada ciclo o Bitcoin ele tende a valorizar menos, porém é melhor você ter algum Bitcoin do que não ter Bitcoin nenhum. Mas Henrique, eu não tenho muito capital. E é aqui que entra a próxima estratégia, que quando eu comecei a comprar Bitcoin, e eu cometi o erro de comprar muito Bitcoin de uma vez, então no ciclo passado, deixa eu te mostrar uma coisa. No ciclo passado, eu já entendi a teoria dos ciclos, e mais ou menos, quando o Bitcoin estava para cá, ó, 38, 40 mil dólares, muita gente falava que essa teoria dos ciclos não iria se repetir, que isso foi só uma coincidência e que o mercado ia subir a partir daquilo ali. E eu comprei essa ideia, acreditei nos gurus e terminei vendendo meu carro, vendi uma BMW que eu tinha, peguei quase todo o dinheiro desse carro e comprei tudo de uma vez de Bitcoin, a mais ou menos 38 mil dólares. Depois disso, o Bitcoin caiu para 15 mil. Então eu poderia ter comprado mais que o dobro do Bitcoin com o valor desse carro que eu vendi, mas eu comprei tudo de uma vez. É por isso que eu prefiro hoje não esperar para fazer uma compra de preço cheio e comprar tudo de uma vez. Se eu tivesse pegado esse dinheiro do carro e comprado semanalmente, eu teria um preço médio de compra naquele tempo muito melhor do que eu tive que fazer nesse tempo. Depois disso daí, eu tive que operar muito no mercado, ganhar muito dinheiro para baixar o meu preço médio e comprar mais Bitcoin quando ele caiu para 15 mil dólares. Então é por isso que eu não gosto de comprar tudo de uma vez. Então se você tem algum dinheiro, você pode fracionar esse dinheiro e comprar ele semanalmente de Bitcoin durante os próximos 12 meses. Eu te garanto que nunca houve um holder de Bitcoin que ficou no prejuízo. Toda pessoa que comprou Bitcoin na história teve um momento que ela esteve lucrando se ela não vendeu no preço mais baixo. Então basta ter paciência. Então, quando eu comprei Bitcoin tudo de uma vez aqui, depois o mercado caiu para 15 mil e eu tive que me virar para arrumar mais dinheiro, fazer mais dinheiro, operar no mercado, entrar no futuros e comprar mais Bitcoin. Mas não só de mercado spot, né, e de compras de Bitcoin, você pode ganhar dinheiro nesse mercado. E aí você pode entrar e operar dentro do mercado futuros da Binance ou dentro do mercado futuros da Bybit. E aqui dentro do mercado futuros da Binance, você pode chegar, ou da Bybit, né, que eu estou operando aqui também,
você pode chegar com o seu capital e alavancar o seu capital. Então, se você tem pouco dinheiro, por exemplo, você tem R$1.000 que seja, você consegue comprar Bitcoin alavancado, você consegue comprar 10 vezes mais esse valor, né, 10 mil alavancado dentro do Bitcoin ou dentro de qualquer outra moeda. Então, tem um vídeo meu onde eu explico tudo sobre mercado futuros, mas o mercado futuros é um mercado paralelo, né, do mercado spot que a gente chama, que você compra e guarda Bitcoin. É um mercado de alavancagem, onde você usa, né, o seu capital e alavanca o seu capital com as funções da corretora. E isso permite que você, que tem pouco capital, que eu tenho R$1.000, R$5.000 que seja, você consegue fazer operações e ter um retorno muito mais exponencial dentro do Bitcoin entrando alavancado. Eu já fiz trades alavancados que me renderam fortunas. Então, exemplo, fiz um trade alavancado que me rendeu mais de R$400 mil, entre outros trades que eu já fiz na minha vida que eu consegui ganhar muito dinheiro. Então para você ganhar dinheiro dentro desse mercado de cripto, não tem segredo. Você tem que entender os ciclos, entender onde você está no ciclo, entender a hora de entrar no mercado e entender a hora de sair do mercado. E se você souber operar alavancado, se você souber operar com alavancagem, você consegue ganhar muito mais dinheiro, porque você vai entrar em operações de mais risco, só que você vai conseguir alavancar o seu capital com o capital da corretora. Então, o que é que eu recomendo para você? Você pode comprar Bitcoin todos os dias, que ainda estou fazendo, R$50 que seja, R$100 que seja, não importa. O importante é que você tenha o hábito, que você acumule Bitcoin. Eu te garanto que no futuro, talvez daqui a 10 anos, 0.3 Bitcoin seja R$1 milhão e você teve a chance de comprar 0.3 Bitcoins agora, ou de acumular isso aí e você não comprou. Talvez, com certeza, você viu o Bitcoin a um preço muito mais baixo do que está hoje e você não comprou e você fala, não, naquele tempo era bom, hoje está caro demais. Então, todo ano falam que o Bitcoin está caro demais. Quando estava a 60 mil falavam que estava caro, quando estava 30 mil falavam que estava caro, quando estava 15 mil falavam que estava caro. Agora que está 100 mil, fala que está caro. Daqui a pouco o Bitcoin vai para 500 mil dólares, 300 mil dólares, sei lá, $1 milhão e vai estar inacessível e quase impossível de você comprar Bitcoin. Então, o que eu quero que você entenda é que, por mais inacessível que já seja, vai ficar mais ainda e que não existe um holder na história que perdeu dinheiro segurando Bitcoin. Então, se você consegue comprar Bitcoin dentro de um ciclo de queda ao melhor preço possível, você vai lucrar com Bitcoin, você vai aumentar o seu patrimônio. Se você souber operar com alavancagem, que nem eu faço com futuros, você vai alavancar e crescer o seu patrimônio. Então, se você quer operar dentro desse mercado, comprar criptomoedas, comprar alavancado, entra na Binance, entra na Bybit. Eu vou deixar o link das duas corretoras aqui. Eu vou deixar um vídeo onde eu explico como você, gratuitamente, consegue entrar na corretora, fazer uma operação pegando dinheiro emprestado com a corretora. Então, lembre-se, não importa se você comprar R$50 por dia, comprar algum Bitcoin é melhor do que comprar nenhum Bitcoin. Você pode querer comprar daqui a um ano, talvez, e tentar comprar tudo de uma vez? Sim, mas essa teoria também ela pode acontecer dela não ser seguida, mas até hoje ela nunca aconteceu, não aconteceu isso daí, né? E quando eu falava que depois do halving do Bitcoin, o Bitcoin ia ter uma nova all-time high, que o Bitcoin ia subir, falavam que era loucura. Então, há anos eu escuto que essa teoria de ciclos é falha e não funciona e blá blá blá, mas isso continua acontecendo. Então, se você pudesse pegar um único gráfico do Bitcoin para entender quando comprar ou vender, eu diria que pega o gráfico da teoria dos ciclos. Então, eu espero ter ajudado você. Meu nome é Henrique. Qualquer dúvida que você tenha, comenta aqui embaixo. Eu te vejo no próximo vídeo.